Show de bola. Eu vejo, Eduardo, que a escolha do Maurício de ter te convidado, teve todo o meu apoio, é porque tu realmente sempre estivesse presente, né, e atuante, né, na venda do Royal e dos apartamentos que a gente faz. E sempre tivemos um bom relacionamento. Então, hoje nós vamos conversar aqui. Show. Obrigado pela lembrança. Pensei numa primeira pergunta. Vamos lá. Quanto que tu acha que faz diferença ou não nós sermos a única construtora em que abre o produto para os corretores antes do lançamento? Toda a diferença, né, Maurício? O que a gente percebe do mercado e os exemplos do dia a dia que a gente acaba visualizando? Se tu abre muito tempo antes, não é? Tu tem que ter um fôlego de informações para o cliente. E o cliente ele pode acabar se dispersando, ou dentro de uma necessidade dele, ou acabar pensando assim, não quero investir, seja ele residencial, comercial, e ele acaba migrando para uma determinada situação. Eu hoje atendi uma cliente que ela estava interessada num apartamento de um dormitório, só que ela me disse assim, recebi ontem uma proposta de trabalho para ir para Santa Catarina, então eu já não quero mais nada. Muito obrigado. Obrigado por tu ter feito contato, mas me interessaria muito pelo teu produto, mas hoje não quero mais. Então, vejo que se tu abre muito tempo antes, tu tem que ter muito material e o mas tu corretor considera, tem que trabalhar. por exemplo, te mostrar hoje e pedir tua opinião hoje e tu saber muito das nossas pretensões hoje, tu considera estar abrindo para o mercado? Não, né? Não considero abrindo, porque o que vai acontecer? Eu não vou, quando conversar com o meu cliente, eu não vou colocar para ele situações que são hipotéticas ainda, que a construtora ainda não idealizou. Então, sem isso, não consigo dar uma informação para ele mais correta. E daqui a pouco, aquilo que hoje a gente conversou e tirou uma ideia, pode ser totalmente diferente daquilo entregue por vocês. Então, essa é uma diferença que há. Mas assim, tu acredita que abrir para o mercado, para os corretores, para opinar sobre o produto seja relevante assim, para o sucesso de um lançamento? Toda a vida. Eu acho que aí vamos pegar o nosso último lançamento, né? O Miguel Zabaleta foi o sucesso que foi de vendas desde o primeiro momento, desde a arrancada até hoje, justamente por causa disso, né? Se preparou o mercado para essa construção dentro de um prazo. E me recordo bem quando nós conversamos bastante sobre isso, quando seria o lançamento, inclusive com datas e tudo, justamente para que não conflitasse com datas que pudessem ter pessoas viajando da cidade. Então foi um lançamento construído por várias mãos, várias cabeças, vários colegas corretores, né, opinaram a respeito do produto. Então foi assim, mais assertivo que isso, impossível, né? Sim. E por que será que as construtoras no geral não abrem, não buscam essa opinião? Porque, na verdade, cada um tem uma opinião, uma ideia, uma metodologia de trabalho, né, diferente. Existem construtoras na cidade que hoje chamam o quê? Os diretores das imobiliárias para poder fazer um negócio. Só que quem é que está no dia a dia lá lidando com o cliente? O diretor não está todos os dias junto conosco, não é? Quem está ali negociando, entendendo os anseios e os desejos de cada cliente são os corretores. São essas pessoas. E a grande maioria desses corretores, eles já possuem, não é, uma carteira de clientes com quem ele consegue desenvolver um negócio, conversar e tudo mais. Alguns diretores de imobiliárias, eles têm também esse relacionamento, mas o dia a dia é de quem? É do corretor, né? Daquele que vive. Por isso que é uma das profissões que eu mais gosto. A minha formação acadêmica, eu sou administrador de empresa, mas eu gosto muito da corretagem justamente pela possibilidade de me relacionar com pessoas a ponto de entender o que cada uma delas procura. Eu te dou toda a razão e é por isso que a gente busca o contato com os corretores, porque para poder entregar para eles um bom material de venda. E é o corretor realmente que sabe o que o cliente quer, qual é a necessidade do cliente, né? Então, nós estamos fazendo isso com o próximo empreendimento, assim como a gente fez com o Miguel Zabaleta, né? E assim, parabéns para vocês por justamente entenderem que o modelo que foi o mais assertivo
de vocês neste período da construtora deu certo e vocês estão repetindo a dose, não é? Já incrementando um pouco mais. O fato de nós estarmos aqui hoje é justamente isso. Nós estamos incrementando a possibilidade de melhorar ainda mais esse negócio. Então, vamos lá, se nós tivemos lá um percentual X não é de entrega no lançamento do Miguel Zabaleta, muito provavelmente a gente tenha um percentual X mais 1, mais 2 do próximo empreendimento. Como é que é mesmo o nome dele? Bah, ainda não está 100%. Essa já começou. Essa, não podia revelar essa? Já tentou pegar a gente no início, né? Tio, o nome, na verdade, a gente está perguntando. Qual tu acha que deveria ser o nome? Tá. E por que perguntando? Ué, porque a gente gosta de perguntar, a gente gosta de saber a opinião. Tá, ótimo. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Esse próximo empreendimento, então, ele é um residencial ou comercial? Comercial. Comercial. Perfeito. Tá. Como é que tu vês uma empresa que sempre fez apartamentos residenciais entrar no nicho de salas comerciais? Pois então, quando o Maurício me fez o comentário de que o próximo lançamento seria um comercial, não é? Eu comecei a me fazer essa pergunta também. Comecei a pensar como é que seria isso por uma empresa que tem todo um know-how, não é, de construção de um imóvel residencial. E aí eu pensei assim, mas peraí, tem tudo a ver. Aí, lembrando daquela análise de mercado dos clientes que compraram Royal e Miguel Zabaleta, não é? Vamos lá, essas pessoas justamente têm tudo a ver com um comercial hoje, né? Não sei se quando vocês vislumbraram essa possibilidade era focando nesse quesito, nesse estudo, mas ele tem tudo a ver porque é um empreendimento diferente para vocês por ser comercial. Não é, ele muda um pouco, não é daquilo do dia a dia da construtora, porém tem tudo a ver com a questão da construção e qualidade. Sem jogar confete para vocês, mas já jogando, né? São 40 anos, né, de atuação no mercado da construção civil em Pelotas, então acho que já tem know-how suficiente para agora começar com outros cenários, outros tipos de edificações, justamente por causa disso, né? Existe um nicho de mercado a ser atendido. E o imóvel comercial, ele tem uma procura acentuada. Tá? Então, por quê? Porque hoje o Brasil é um dos países, não é, com maior incentivo, não é, ao microempreendedor, ao empreendedor individual. Nós sabemos que, em função da nossa carga tributária, o nosso CPF hoje é cada vez mais achatado, então obrigatoriamente todos nós temos que ter um CNPJ, não é, para atuar, e acaba que se proporciona tudo isso, né, um imóvel comercial. Então eu quero arriscar aqui, jogar uma coisa aqui para a gente discutir aí depois. Que dia mesmo o lançamento? O lançamento? Acho que março. Março do ano que vem. Qual é o então dia? Então vamos marcar aqui. Vamos marcar lá para abril, ou pode ser até maio, para não apressar muito. Em maio a gente faz um novo bate-papo, não é? E aí, de repente, a gente conversa sobre isso, como é que foi o percentual das vendas lá no lançamento, porque eu não tenho dúvida de que ele vai ser superior ao do Miguel Zabaleta. Sim. O do Miguel Zabaleta foi ali um pouco mais do que 60%. E uma das coisas que eu estava pensando foi, a gente consegue atingir o mesmo percentual ou maior se a gente fizer no mínimo o mesmo esforço. Então, uma coisa que eu estava pensando é tentar fazer o levantamento de tudo que foi feito e se propor a fazer no mínimo 20% mais. Então, imagina se pontou ali, foi feita a visita em 20 imobiliárias. Então, agora a gente tem a meta de 25. A gente fez 18 vídeos. Então, agora a gente vai fazer 22. A gente fez tudo que a gente fez, a gente tentar fazer um pouco mais e, quem sabe, um ou outro tempero, uma coisa diferente, como está sendo feito o podcast. Aí, eu acho que é dali para cima, é dos 60 e poucos % para cima. Eu concordo contigo. Eu acho que a gente tem que fazer um percentual maior, mas eu te desafio a gente pensar em bem mais do que 20 para a gente entregar 20. Tá? Porque se eu pensar em 20, muito provavelmente eu entregue 10 ou 5. Vai que o 100% foi pesado já, não sei se tu lembra. Ué, por que não? A gente já não viu aí no mercado da cidade, não é se entregando 100%? Não, eu digo, o 100% do trabalho que foi feito já foi pesadinho. A gente vai ter que mirar no 120. Mas agora nós vamos, além do trabalho, nós vamos conciliar com o resultado agora, né? O resultado ser em 100%, por que não? Por que a gente não pode entrar nos 41 anos da construtora nessa condição?
Agora que tu mencionasse a Zabaleta com mais de 40 anos, é importante também a gente ter a ideia de se renovar, né? Então tem que ter a tradição dos 40 anos, mas tem que estar sempre se renovando. E nada melhor do que se renovar na pessoa do filho, né? E eu vejo que o sucesso de vendas do Miguel Zabaleta, sem dúvida, foi a maneira como o Maurício tratou das vendas. Essa condução do Maurício foi justamente o grande divisor de águas, não é? Porque o Maurício foi incansável, né? Nessa condição de ir mostrar o material, a montagem, né? A conversa com os corretores, a condição toda, a fachada do prédio, tudo que se discutiu, né? Com vários colegas. E aí ele foi incansável, né? Naquela condição de levar, mostrar, convencer os corretores, porque esse é o primeiro a ser convencido. Não tem... Antes de convencer o cliente, a gente tem que convencer o corretor a respeito do produto. Corretor tem que acreditar no que vende, né? Exatamente. E aí tem uma... Eu estava tentando me lembrar agora de uma frase, começaste a falar e... uma frase do Michael Jordan, não é, que fala, não é, a respeito da questão do talento, tá? Porque o talento vence o jogo, certo? Mas o trabalho em equipe é que ganha um campeonato. E vender um empreendimento é justamente isso, não é? Ele é um campeonato. Não basta eu ter um produto bom ou um corretor bom. Eu tenho que ter ambos. Ambos conseguem fazer com que o campeonato, que a venda total do empreendimento pode proporcionar isso. Então, poxa, se há um casamento perfeito, por que não fazer? Então, eu entendo que existe uma possibilidade muito grande aí e não tenho dúvida de que o novo empreendimento que vai ser... Qual é a rua mesmo? A rua? É na Andrade Neves. Andrade Neves, boa, hein? Consegui o primeiro spoiler. Eu acho importante que todo empreendimento ele tenha 3 pilares. Ele tem que ter a localização, tem que ter o preço e projeto. Tá? E eu entendo que a gente consiga esses 3. E sendo que a localização é o mais importante. Localização hoje ele é o grande diferencial na questão da construção. É claro que o padrão construtivo ele tem que ser sempre o melhor, não é? E não preciso dizer para vocês que o de vocês é o melhor. Agora, nessa condição da localização, as pessoas, nós vivemos na cidade de Pelotas ainda muito o bairrismo. Então, é aquela condição assim, eu posso chegar lá em 5 minutos. Tá? Agora, se eu disser que eu moro no Laranjal, por exemplo, e aí eu tenho que vir ao centro, pelo trânsito, pelo deslocamento, tudo, eu já sei que vai ser 15, 20, 30, dependendo do horário. Então, nós começamos a pensar muito a respeito disso. A questão do deslocamento hoje é muito chata. Eu, quando pego meu filho na escola, ele todos os dias assim, pai, nós vamos fazer qual caminho? O caminho divertido ou o caminho chato? O caminho chato é aquele que eu ando, paro. Mais paro do que ando. Tá? E a gente leva em torno de 30 minutos para sair da escola, para chegar lá em casa. O caminho divertido é um outro que eu faço. Eu rodo um pouquinho mais, mas eu ando por uma avenida em que a gente chega em casa em menos de 15 minutos. Tá? Então, mas eu rodo mais para chegar. Mas ele considera aquele mais divertido. Então, a coisa pior é a gente andar no trânsito parado, né? A gente perde um bom tempo. E tempo é uma coisa que a gente não recupera na vida, né? Dinheiro a gente recupera. Tem mais valor. Né? Exato. Agora tempo a gente não recupera. Então, vamos lá. Qual a outra dica que tu vai me dar também? Já sei que é Andrade Neves. Na Andrade Já Neves. sei que é comercial. Não é? Vai dizer entre que quadras é? Era isso que tu ia dizer agora? Vamos dizer. Vamos, né? É próximo do Miguel Zabaleta. A próxima é antes ou depois, sentido centro-bairro? É bem próximo. Ele fica a poucos metros. Na mesma quadra. Poucos metros, assim, tipo, só uma casa dividindo... Tipo isso. Tipo isso? Ah, então tá. Ótimo. Já sacasse, né? Já saquei. Beleza. Tá. E aí, nós vamos pensar nesse empreendimento voltado para os profissionais da saúde? Nós vamos pensar nos profissionais lá da administração, do direito, da contabilidade, os psicólogos.
Pois é, isso na verdade vou ter que te rebater a pergunta. Tu acha que faria sentido um prédio voltado só para médicos? E aí tu acaba dando uma excluída no restante do público? Ou tu acha melhor, assim como foi a maioria dos prédios em Pelotas, né? O New Office, acho que todos do Parque Una. Tu acha melhor assim que ele seja geral, sem ser específico para médicos? Maurício, eu entendo que tu tenha que, se for voltado para a área médica, a área da saúde, tu vai ter que dar a eles uma condição diferenciada justamente para proporcionar. Existe hoje na cidade prédios que proporcionam isso, não é? Construções que com enfoque para a área da saúde. Tá? O que eu entendo hoje de um mix de profissionais é que tu vai abrir a possibilidade para vários. Vamos lá, daqui a pouco o Eduardo compra uma sala para botar lá o escritório dele, então é a corretagem. Então, por quê? Porque é bem localizado, é próximo da minha casa, ou meu filho mora próximo, estuda próximo. Então, existem algumas variáveis que podem influenciar. Eu entendo que a zona é tão diversificada, né, que deveria atender todo mundo. Foi impressionante quando se fez o estudo do Wave para o Miguel Zabaleta, que fica próxima, quando se descobriu que tinha mais de 350 pontos comerciais ali na volta. Então, realmente é próximo de tudo. Eu sou suspeito em falar daquela região porque eu nasci e me criei ali naquele entorno, não é? Era o caminho do colégio. Então, eu gosto muito daquela região, tá? Eu moro ali próximo. Então, assim, é uma região que tem tudo a ver. Complementando essa ideia dos estabelecimentos comerciais que ali tem, realmente é todo um diferencial de construção. Então, se nós formos falar hoje em matéria de profissionais da saúde, falando de médicos, por exemplo, ou clínicas, o que vai acontecer? Nós temos ali pelo menos 3 hospitais muito próximos desse quarteirão. Tá? Então, isso proporciona muito a questão de deslocamento do profissional. Vai lá, faz um procedimento, volta, atende no consultório. Então, isso agrega valor, não é, para esse profissional. Por outro lado, existem outros profissionais que também buscam, não é, um local. Recentemente, nós atendemos uma cliente que ela queria alguma coisa mais próximo possível de um hospital, justamente por entender, não é, que ali ela iria fazer os seus atendimentos e o paciente dela estaria próximo. Então, é um diferencial. Beleza. Sim, para uma primeira pergunta de A ou B, tu sabe a localização, tu sabe o entorno, conhece bem a região. Específico para médicos ou mais aberto? Mais aberto. Mais aberto. Mais aberto. Perfeito. Tá. E tu acredita que a Zona Norte seja uma região adequada para receber um prédio comercial? Maurício, existem hoje 2 locais da cidade que existe um grande desenvolvimento e não é segredo para nenhum de nós. Ou hoje a cidade cresce para a Zona Norte ou ela cresce em direção ao Laranjal. Tá? Então, o que vai acontecer? Nós ainda aqui na Zona Norte estamos muito mais próximos, não é, do centro da cidade. Vamos lá, hoje, geograficamente falando, a Dom Joaquim é o centro da cidade. Tá? Então, quer dizer, o comércio todo vem migrando. O próprio estudo de mercado, não é, do Miguel Zabaleta sinaliza isso. Então, hoje, em virtude dos altos aluguéis comerciais no centro da cidade, a centralização de imóveis na mão de alguns proprietários proporciona com que as empresas que estão se estabelecendo procurem locais um pouco mais afastados, porque encontram prédios, não é, com um espaço maior, que atendam a sua necessidade e acaba se proporcionando um negócio melhor para atender os seus clientes. O que hoje tu vê que seria o tamanho de sala com maior aceitação no mercado? Qual é a sala que tu gostaria de vender? Qual o tamanho da sala que tu gostaria de vender? Pois é, Maurício. Essa questão da sala, do tamanho, ela é, na verdade, o perfil de cada profissional. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho profissionais, clientes que são para clínica, tá? Que preferem um espaço maior
para dar um atendimento melhor ao seu paciente. Tem os escritórios, não é tanto de advocacia como de contabilidade, que querem um espaço maior para atender os seus clientes, mas eu também tenho aqueles profissionais que trabalham individualmente, que não precisam de uma sala lá de 50 metros quadrados para atender. Não, eles estão buscando uma sala que seja bem localizada, que tenha acesso. Tá? Uma coisa que eu acho interessante, e se não está no estudo de mercado ainda disso, é que pudessem ser comercializadas, pelo menos tendo na proporcionalidade, o número de vagas, não é? Já vi que a Mariana te olhou com aquele olhar dizendo, já falamos sobre isso. Tá? Coisa boa. Então, quer dizer, eu entendo assim, ó, o profissional que tem uma sala comercial, ele precisa entrar e sair sem se preocupar, por exemplo, com uma vaga de estacionamento. Tá? Ali onde nós estamos falando é justamente uma quadra que o estacionamento já não é no meio-fio. Nós já temos justamente aquele avanço da ciclofaixa. Então, a rua começa a ficar muito estreita. Carros estacionados dos dois lados acaba congestionando. Então, imagine o seguinte, eu fiz um procedimento, atendi um paciente no hospital, tá, falando do profissional da área da saúde. E aí saí do hospital e tenho um paciente no consultório. Eu vou sair do hospital correndo e vou para o meu consultório. Imagina, eu não quero me preocupar com a vaga. Perfeito. Mas sim, por exemplo, que tu citou do vaga dos dois lados, né? Isso é um ponto positivo. Não, eu digo vaga na rua. Isso, na rua. O fato de sim, ter os dois lados. O dobro de estacionamento na rua. Mas imagina o seguinte, se cada profissional do prédio tiver uma pessoa que trabalhe consigo, não é? E cada uma delas vem com um carro, quantas unidades vão ser multiplicado, não é, por um, que a pessoa sempre vai estar lá. Se for o profissional para trabalhar, já são vezes 2. Tá. E se for o paciente, vezes 3. Perfeito. Mas imagina o seguinte, em muitos prédios, pensa nos prédios comerciais que existem. Tenta lembrar de um onde fique numa região um pouco mais calma e que tenha faixa para estacionar nos dois lados. Já não tem. É sempre de um lado só, às vezes em lado nenhum, às vezes não tem vagas. Então, se nós conseguirmos proporcionar vaga para todas as salas, ou quase todas as salas, e ainda numa rua mais calma, onde tem vaga dos dois lados, tá ou não está bem atendido? O cliente dele, sim. Eu penso sempre na comodidade do profissional. Tá? Vamos lá, vou abrir a possibilidade seguinte. Eu acabei de dizer da condição de 100% das vagas para todas as salas, mas daqui a pouco nós não vamos ter espaço para atender a todos. Então, vamos lá, vamos dar uma possibilidade assim, de um percentual considerável aí de 50% ou mais das unidades, dispor de pelo menos uma vaga. Tá? Isso é tranquilo. Então, isso seria justamente um diferencial, não é? E por que eu estou falando tanto dessa questão do profissional da saúde e vaga para estacionar? Minha esposa é um profissional da saúde, tá? Então, onde ela tem o consultório dela, é difícil o estacionamento, é ali na Gonçalves Chaves, que só tem um lado da rua, não é, para estacionar. A gente vai ali e a gente se apavora com a velocidade que os carros passam cruzando a poucos centímetros de distância de um carro de outro. Tá? Então, a vaga de estacionamento é realmente um diferencial muito grande. Mesmo que hoje existam os aplicativos e que as pessoas já não utilizem tanto os carros, existe hoje ainda, nós aqui local, utilizamos ainda muito cada um o seu veículo. Então, fazer a pergunta de outro modo. Tá? Imagina o seguinte, tu sabe a região do nosso futuro empreendimento comercial, na Zona Norte, na Andrade Neves. Esse é quantos pavimentos mesmo? São 8. 8? Ah. 8 pavimentos. E tu tá ouvindo aqui de nós que seria um produto em que tranquilamente 80% das unidades teriam a vaga de garagem, numa rua mais calma, onde tem carro dos dois lados. Pode falar, tu conhece algum empreendimento em que oferece mais vaga do que isso? Não. Nenhum outro empreendimento comercial na cidade proporciona esse número de vagas para os seus usuários. Então vaga vai ser um diferencial. Com toda certeza. Tá? Indiscutivelmente. E o quanto que tu acha que as vagas são relevantes hoje na decisão de compra do cliente para um empreendimento comercial? Eu arrisco dizer que 98%. É? E por que eu digo 98%? Porque hoje já tem uma tendência, começando, não é, de pessoas não terem o seu próprio veículo, tá? Utilizarem os aplicativos. Então,
Mas assim mesmo eu considero quem vem por um empreendimento nessa localização, ele vem com um automóvel, o profissional vem com um automóvel. E a vaga é todo diferencial. Perfeito. Não, show de bola. É o que eu acredito. Eu acredito que a gente vai estar oferecendo um empreendimento com a maior disponibilidade de vaga dentre os empreendimentos comerciais em Pelotas. Em função de ter vaga quase equivalente ali, número de salas, número de vagas, e numa rua com vaga dos dois lados. Eu vou te devolver a pergunta que tu me fez, porque eu não te respondi na integralidade, a questão dos tamanhos, não é? O que vocês pensaram a respeito disso? Não, pois é, tu tem que me dar um número aqui e depois eu te abro os números que a gente está pensando, mas eu primeiro queria um solto, assim, o número. Pois é, eu vou... Imagina o seguinte, fazer a pergunta para ir na mosca. Tu tem uma sala para vender, da Zabaleta, na Zona Norte, num prédio excelente, um hall de entrada fantástico. Quantos metros quadrados tu gostaria que ela tivesse? Bom, não pode ser menor do que 25 metros quadrados, Maurício. Eu quero um número só. Ah, pois tu me coloca... Nós estamos em clima eleitoral, né? E os políticos costumam responder sem responder. Né? Então, eu gostaria que tu não fosse político. Não fosse político, pois né? É um tanto difícil essa... Então, eu vou te simplificar assim. Se fosse 30 ou 50 metros, o que é mais vendável? Então, se fosse 30 ou 50, eu te diria que a de 30. Ela vai abranger um número maior de pessoas. E vamos lá, nós, corretores, atendemos diariamente muitas pessoas que não têm uma ideia de usar o imóvel, mas tem uma ideia de investimento. Então, o que acontece? Hoje existe um número muito maior de pessoas, não é um profissional só querendo ter um espaço para si, do que uma empresa com várias pessoas lá dentro para trabalhar. Existem isso, mas são poucas ainda na proporcionalidade. Então, eu tenho hoje um investidor que pode comprar 1, 2 ou 3 salas lá no novo empreendimento da Zabaleta, e que pode ser justamente para locação. Tá? Então, e aí falando um pouco do estudo que se fez dos clientes, né, do Miguel, uma parcela deles foi para investimento. Sim. Por entender que é a moeda forte, né? Então, eu entendo que se fosse uma sala de 30, nós atenderíamos mais de um perfil, o consumidor final e o investidor. Tá? E aqueles que quiserem comprar um espaço maior, e se não tiver mais a de 50, então que se compre 2 de 30. Quanto ao acabamento interno da sala, né, existe 2 formas de ver. Uma, a pessoa recebe a sala pronta e às vezes não é bem como o profissional gostaria que fosse. Mas vai pagar pela sala pronta. E a outra é a construtora entregar o condomínio completo, mas a sala entregar por terminar. Qual tu acha que deveria ser a posição da consultora? Então, o profissional que vem, a gente não sabe, não é? Se ele for, por exemplo, um dentista, ele tem uma necessidade hoje, uma demanda para instalar a cadeira dele, ele precisa de um ponto de água, por exemplo. Então, essa pessoa já teria que quebrar o piso. Aí, imagina, vocês fazem um estudo e tem um valor para colocar lá o porcelanato, e acontece que aquilo ali vai ter que ser quebrado. Tá? Então, começa por aí. O que vai acontecer? Se for um profissional da área da psicologia, ele não busca um piso frio para a sala dele, ele busca justamente um piso flutuante, então que vai dar um aconchego diferente a ele. Então, eu penso que, se tratando da questão piso, por exemplo, poderia se entregar sem o piso final, sem o contrapiso, para que o profissional possa lá escolher. Tá? Aí os clientes vão ficar de cara comigo agora com essa, porque eu estou justamente entregando uma sala que não está pronta ainda para eles utilizarem, mas eu entendo que cada um vai ter um perfil. Vai ter aquele que vai gostar mais de um porcelanato e aquele que vai querer mais um flutuante. Então, eu entendo que essa parte. O que não pode faltar a nenhuma das salas é um banheiro.
Tá? Sim, show. Tem que ter um banheiro em cada uma delas. Se puder entregar com o teto já com gesso acartonado, ele é um outro diferencial, né, que se proporciona. Sei que isso tudo vai acarretar um custo, não é para a entrega, mas esse aí é um custo que está dentro do padrão construtivo da Zabaleta, que vai proporcionar. Agora, o piso, eu penso que poderia ser justamente um diferencial. E foi também isso uma das coisas que se discutiu a respeito lá do Miguel, não é? Quando da construção, não é se entrega com piso, não entrega com piso. Sim. Qual o piso? Então, eu acho que agora, se vocês tinham alguma dúvida, na minha ideia, na minha humilde concepção, eu acho que vocês podem pensar na sala comercial sem piso. Tu sabes, Eduardo, que em termos de decoração, a iluminação é um ponto muito importante. E cada vez se dá mais valor para isso. E cada vez se tem mais opções. Então, hoje o comprador ele quer a liberdade de fazer sancas, fazer iluminação de LED embutida, enfim. Não é um ponto positivo tu entregar uma coisa pronta. Ele prefere fazer pelo gosto dele, pela necessidade dele. Me ocorreu agora, imagina a seguinte entrega, o forro de gesso não pintado. Porque dessa forma tu faz a entrega do forro de gesso, a pessoa vai mexer, ela vai fazer a sanca, ela vai fazer rasgos, ela vai colocar apliques, então vai estragar a pintura. Então aquele forro bonitinho, assim, eu não vejo que faz sentido, assim, principalmente para o comercial, onde o estrago é maior, mas também vejo que o forro poderia fazer sentido. Eu vou falar um pouco mais. Existe um empreendimento na cidade que ele mescla, não é, a unidade, dentro das próprias unidades, o forro e o gesso cartonado, não é, e a laje aparente, tá? Então, o que pode acontecer? E a laje aparente ele vai justamente proporcionar um pé direito mais alto. Então pode ser que para alguma pessoa seja todo um diferencial. O profissional que ali estiver, ele pode justamente pensar assim, não, eu vou ter um pé direito, eu vou ter uma sala com uma amplitude maior. Pode ser, mas aí eu, na minha humilde opinião, eu mesclaria, não é, unidades com unidades sem, justamente pode ser um diferencial para aqueles. Com e sem forro. Com ou sem forro. E aí uma coisa importante também para se falar é justamente a possibilidade de esquadrias piso-teto. Tá? Nós já viemos aí do lançamento do Royal e do Miguel Zabaleta com esquadrias maiores, proporcionando mais iluminação dentro das unidades. Nós poderíamos justamente também proporcionar nesse novo empreendimento. Então, seria também um diferencial, não é? Com as aberturas maiores. Tu ia pescar aí a foto para nos mostrar? Eu ia. Então, não vais mais? Deixa eu fazer uma pergunta antes de tu mostrar a foto, então. E qual é a tua opinião sobre o estilo neoclássico, que já é a nossa marca registrada? Pois então, eu seguiria, tá? Primeiramente, porque já é marca registrada, tá? Primeiramente, nessa condição. Segundo, não temos nenhum edifício comercial da cidade nessa condição também, né? Então, quer dizer, seria justamente uma diferença. Bom, mas aí o mercado vai dizer, mas ele é repetitivo, sempre faz a mesma fachada. Mas vamos lá, né? Se tem uma receita que está dando certo, por que nós vamos trocar? Me diz, por que nós vamos querer inventar roda agora? Não tem porquê, né? Então, acho que a gente pode seguir nessa mesma linha. A gente já fez algumas mudanças aí no Miguel Zabaleta, mas não mudou a grande característica que faz liga com o nome da construtora nos seus empreendimentos. Então, eu seguiria essa mesma forma. E já ganhei o voto do Marcos nessa. Pois é, eu até ia puxar esse gancho. Então, tu vai mostrar para nós a foto da fachada? Bom, e eu vou pegar meu celular ali para fazer um Tu print. sabe a casa da qual nós estamos falando. Sim. Então cabe aqui uma outra pergunta. Quanto que tu acha que dói derrubar? Pois é, né? Bom, sinceridade, por favor. Eu vou te dizer o seguinte, se eu começar muito com essa coisa, nós não vamos desmanchar nada da cidade.
tá? Vamos começar por Então, aí. eu diria assim, tu é plenamente a favor da conservação do patrimônio histórico da cidade em termos de arquitetura. Sim e não, tá? Vamos lá. Por que sim e não? Porque daquele que é valorizado, daquele que os seus proprietários cuidaram por muitos e muitos anos, eu acho que vale toda a vida. Agora, para aquele que está lá 10, 15, 20, 30, 50 anos, como tem alguns imóveis na cidade, não é? Que não tem mais condições, não é? Aquilo ali, ao invés de valorizar, ele está depreciando a nossa cidade. Bom, voltando à tua pergunta, eu arrisco dizer que, de repente, alguma coisa possa ficar, porque eu sei que, principalmente, aquelas colunas ali impressionam bastante. Então, de repente, alguma coisa poderia dar alguma ideia daquilo ali, porque o recuo, não é? O recuo é bonito. O recuo é bonito, não é? Esses dias, inclusive, eu já me antecipei a isso, não é? Como todo bom corretor, né? Eu já andei olhando por cima como é que era o desenho, né? Já que tu não me dizia direito aonde era, né? Eu comecei a pesquisar, não é? E aí eu comecei pesquisando por cima. E por cima me mostrou o que era a área. Conversando com outros colegas, eles disseram, não, mas a casa não tem tanta profundidade. Eu fiquei pensando assim, eu digo, conheço o estilo de trabalho do Marcos, do Maurício, acho que eles não vão comprar uma casa que não tivesse pouca profundidade. Aí eu olhei por cima e vi que ela proporciona uma área substancial aos fundos. Então tem essa possibilidade ali. Entendi. Vendo hoje, e até falando um pouco do último vídeo que tu fizeste lá no Miguel Zabaleta, eu fico pensando naquela casa do general aos fundos, como é que ele está se sentindo hoje, porque ele começa a ter uma certa sombra hoje. Imagina quando tiver tudo pronto. Finalzinho da tarde. Maurício, vê o seguinte, pelo menos tu não vai mais servir no quartel, tu tá safo dessa. Senão tu ia pagar cri-cri pro general sempre. Bom, a casa do general traz muita segurança para o prédio. Com certeza. Porque ninguém vai passar por cima da casa do general. Não. Isso é verdade. Ninguém vai se atrever a fazer isso aí. Tudo bem, seu Eduardo. Então me dá mais alguma coisa. Vou te mostrar aqui um pedaço da fachada, onde há o aproveitamento da casa e numa mescla com um chafariz moderno, mantendo todo aquele recuo. E no estilo neoclássico, com bastante vidro, dando aquela modernizada. Deixar tu ver aqui a criança. Tenho... Sem sombra de dúvida, totalmente diferente de qualquer outro empreendimento comercial da cidade. Dá aqui pro lado aqui, ó. E agora... E esse aqui é o que tu já bateu ou não? Como assim? Já está batido entre vocês essa fachada? Não é algo 100%. A gente está buscando aí as opiniões. Mariana, Por mim já está fechado nessa. Eu adoro essa só fachada. que a gente precisa da opinião das mulheres. Sim. Não é? Então, olha, sem sombra de dúvida, 8 salas por andar? Não, nós conseguimos mais. Mais? Conseguimos mais. Show. Posso fazer o print? Ué, faz aqui no meu celular, não tem problema. Não, porque depois, se tu troca, depois eu estou fazendo propaganda enganosa com o meu cliente. Aí não vai dar certo. O que tu achou? Que talvez não vai vender mais do que 100%. Não vai. Não vai vender mais do que 100%. Não costuma vender mesmo. Não costuma vender mais do que 100%. Isso aí mas a gente chega dúvida. perto. Chega perto, porque eu não tenho dúvida de que vai ser outro sucesso de vocês. Então, o mercado imobiliário tenho certeza que vai absorver bastante essa aquisição, porque é um empreendimento diferenciado. Tem uma história que eu uso para dar uma ilustrada nesse próximo empreendimento, que é de uma loja de chinelos, tipo uma Havaianas, em que colocou 2 executivos em uma cidade onde não existia a tal da Havaianas, para entender se ali faria sentido ou não abrir a loja. Aí voltaram os 2 executivos para a empresa, um com a opinião de que
não vai dar certo. Porque ninguém usa chinelo na cidade. E o outro pensou, vai dar muito, muito certo. Porque não tem ninguém vendendo chinelo ainda na cidade. E se nós fazemos um paralelo com esse empreendimento, nós vemos o seguinte, qual é o prédio de salas comerciais que tem na Zona Norte, que é a região mais nobre da cidade, e que já demonstrou ter muita demanda com o Miguel Zabaleta. O que eu te digo isso? É uma frase que eu já te repeti várias vezes. Quem chega primeiro bebe água limpa. Tá? Então, nessa condição, assim, pode ser que não tenha hoje, ninguém tenha pensado, ou achar que não vai dar certo, aquela coisa toda. Mas assim, alguém tem que fazer primeiro. Tá? Vocês hoje, ao longo desses 40 anos de atuação do mercado, vocês têm hoje know-how suficiente para fazer um empreendimento que é um sucesso. Saber construir, vocês já sabem. Sim. Tá? Então, o que acontece? Nós precisamos buscar os clientes para essas unidades. Agora, não tem medo de dizer que de 60% a 70% do empreendimento já está vendido, porque justamente são os diferenciais, ser a construtora que com o padrão que entregando um imóvel comercial naquela região. Tá? E aí o restante, cada um de nós, corretores, precisa fazer a sua parte, não é encantar o seu cliente. Então, é quase como a gente diz, tirar pedido. Tá? Eu vou dizer assim, que... Reforçando o que tu dizes e o que a gente já conversou, que é sobre a localização, se nós colocarmos um compasso, né, e fizermos um grande círculo, nós vamos ver que esta quadra é o centro da cidade. Sim, acredito. Então, é perto de tudo. Uhum. E perto de tudo e com as artérias totalmente desobstruídas. Nós temos ali umas ruas largas, bonitas e sem movimento. Tá? A Andrade Neves, ela, para quem faz a rota ali daquela região ali diariamente, ela é uma das ruas que tem o maior fluxo, né? Então, não preciso dizer para vocês, até porque já tem da construtora, já tem um empreendimento, não é? Já há alguns anos já edificado ali na quadra anterior e depois agora esse último lançamento do Miguel, e vai vir uma condição justamente desse outro. Então, acho que é exatamente isso. Uhum. Perfeito. Pois é. Eu acho que, Ju, se nós juntarmos a localização, o projeto, o preço e o bom corretor, vai ser 100%. Aí nós temos que ir em busca do bom corretor, né? Já tem. Temos uma aqui na mesa, né? Então, não tem muito o que se preocupar. Aí eu vou buscar um pacotinho de confete, então. Não, mas isso que tu falou, assim, de ser o primeiro a apostar, eu vejo que é uma coisa que nós vamos estar fazendo na Zona Norte ali, excluindo a Dom Joaquim, porque... E acho que vai dar muito certo, porque quando nós fizemos o Miguel Zabaleta, digamos que naquele momento de busca de um terreno, se pensava qual é a região onde as pessoas mais valorizam, qual é a região mais nobre da cidade. E se pensou na Zona Norte. Principalmente ali Andrade Neves, Anchieta, naquelas ruas próximas a Dom Joaquim. Se comprou o terreno na Andrade Neves, se fez o lançamento e deu muito, muito, muito certo em função principalmente da localização. Agora nós estamos tendo a mesma visão. A região mais nobre, com 3 hospitais, e aí simplesmente se depara com nenhum empreendimento comercial. Então, eu vejo que esse prédio ele tem um valor adicional que vai ser a preservação do patrimônio arquitetônico. Nós pretendemos preservar a fachada da casa. Então, isso seria, digamos assim, mostrar a importância que a construtora dá
para o patrimônio histórico da cidade. Como eu disse anteriormente, se for alguém, um imóvel, não é, que seja preservado, seja cuidado, ele tem todo um apelo, né? Nós temos um imóvel ali dobrando, não é, que começou uma demolição e ficou no meio do caminho e hoje não serve para mais nada, porque nenhum proprietário vai botar R$1 ali para reerguer aquele imóvel. Então, aquilo foi lamentável. O que eu posso, assim, voltando à questão do que aquela região ali, vamos falar da rua Rafael Pinto Bandeira, que é a que corta justamente o empreendimento. É hoje uma das regiões da cidade que tem o maior centro gastronômico, não só restaurante, como bares da cidade. Ali se tornou justamente um foco, né? Então, poxa, por que não é ter agora, ser contemplada aquela região com um prédio comercial que possa atender? E eu vou voltar a dizer para vocês três, o que eu já disse várias vezes, que eu entendo que aquela região ali é o quintal da construtora Zabaleta. É ali o local que a construtora desenvolveu os maiores projetos, teve os maiores sucessos e que ainda vão ter outros ali a construir. Tá? Então, vocês estão inovando nesse processo agora. Então, tem tudo a ver, por que não? Então, vamos seguir em frente. Vamos trabalhar esse novo empreendimento comercial. Espero que não só eu, como todos os outros colegas corretores da cidade, comprem essa ideia, tragam clientes, busquem pessoas interessadas, porque existe um mercado a ser atendido. Pelotas ainda, mesmo com tudo que a gente escuta, de que existe muito imóvel aí para alugar na cidade, é carente ainda de imóveis, tanto residencial como comercial. Então, existe uma possibilidade de mercado de fazer. E complemento dizendo que todos aqueles que hoje investem num imóvel residencial pensando na possibilidade de uma locação, ele pensa muito mais num imóvel comercial. Então, existe uma grande chance de, se der para fazer 2 torres, te diria para pensar nisso. A gente está uns 10 minutos aí do fim. Uma pergunta, Eduardo. Se tu pudesse escolher, se tu pudesse me dizer assim, qual das 2 datas seria o maior sucesso no nosso lançamento desse produto? Setembro de 22 ou março de 23? Eu penso março de 23. Novembro de 22 ou março de 23? Um mês pós-eleições. Depende, se nós tivermos segundo turno, vai ser no mês do segundo turno. O segundo turno é outubro ainda. É outubro? Não vai ser novembro? Finaleira de outubro. É? Então, tipo, 15 dias depois do segundo turno, 20 dias, novembro de 22 ou março de 23? Bom, seria um sucesso maior. Aí eu vou te dizer o seguinte, depois a gente edita o vídeo, se tu achar que tinha que editar. Mas nós vamos pegar uma sequência semelhante ao que foi do lançamento do Miguel Zabaleta, não é? Aonde teve outra construtora que também teve lançamento simultâneo ao do Miguel, e o Miguel sobressaiu, não é? Para nossa felicidade, não é? Essa parte nós vamos ter que editar. Não, essa parte eu vou usar. Essa é a parte que vai ser o take ali que vai ficar rodando no feed de todo mundo. O tempo todo, certo, tá bem. Não vai sobrar nada do Eduardo depois para contar a história. Bom, mas aí, vamos lá, nós vamos vir na mesma sequência, né? Nós vamos ter um lançamento aí comercial para setembro, não é de uma outra, e nós vamos na sequência fazer. Bom, aí a pergunta não é essa, e eu não me preocupo se tu vai fazer em novembro ou se tu vai fazer em março quanto a isso. Eu acho que um fator determinante para o sucesso da escolha da data é a questão do que será a questão governo. Tá? A questão governo é primordial. E não falo de governo local, eu falo de governo a nível Brasil. Então a gente tem que pensar a respeito disso. Se for ou A ou B, tá? O que vai acontecer? Pode ser que as pessoas fiquem mais retraídas ou não. Tá? Se nós esperarmos para março, nós já vamos saber mais ou menos como é que vai ser o cenário, o que vai ser. A gente já vai ter uma ideia do quanto vai estar o litro da gasolina. Então, acaba tendo uma ideia geral de como é que vai ser isso. Menos insegurança.
Aí eu vou ser mais conservador, né, Marcos? Vou pensar para março, vou tranquilo, não é? E sabendo aonde que nós estamos pisando, negociando. Mas se nós vamos arriscar, então a gente escolhe bem a data agora para ser bem coladinho, assim, para justamente seguir a receita anterior. Nós não costumamos arriscar. A gente faz sempre quando tem certeza. Pois então. Eu sou solidário a essa. Área de lazer no empreendimento comercial. Então, área de lazer no empreendimento comercial não é o requisito, mas pode ser a cereja do bolo. Tá? O que seria interessante? Não sei. Sala de reunião compartilhada faz sentido? Hã? Sala de reunião compartilhada faz sentido? Total. Total? Total. Tá? Total por quê? Porque eu tenho lá uma sala lá de 30, tá? E aí eu vou receber um número maior de pessoas. Eu agendo lá com a administradora a possibilidade de utilizar a sala e até logo. Não levo ninguém para dentro da minha sala, não levo assim um número que as pessoas possam ficar apertadas, as pessoas têm que se sentir confortáveis. Perfeito. Então uma sala de reuniões faz toda a diferença E hoje. uma sala de reuniões para quantas pessoas? Então, eu colocaria uma sala de reunião, não estou falando num auditório, tá? Eu conheço um empreendimento, não aqui em Pelotas, que eles fizeram um auditório. Eu acho que eles não utilizam nem metade do auditório. Então fizeram um negócio monumental. E eles fizeram também um salão de festas, tá? A vista é muito bonita, mas eu tenho certeza que eles nunca enchem nem o auditório, nem o salão. O que eu posso dizer? Penso que uma sala que pudesse comportar aí de 15 a 20 pessoas no máximo. Tá? Então um número mais enxuto. Certo. Perfeito. Vamos partir para umas últimas perguntas aqui, talvez até pensando bastante no... E o que vai ser o metro quadrado? Tu não me disseste ainda. Eu acredito que vai regular com o Miguel Zabaleta. Tá, ótimo. Não foge muito... Mas como eu dei a sugestão de não botar o piso, né? Daqui a pouco vai ser menos o piso. Não é? Mas A sugestão de não botar o Mas fogo. tu viu aquela pele de vidro? Pois A é. preservação daquela casa não vai ser mole. Aí é por isso que nós temos bons engenheiros, né, Maurício? Para que Exato. possam preservar. Não, na engenharia se faz tudo, mas tudo tem o preço. Então, E alguém paga por ele, né? Então, vamos ver se a gente consegue conciliar tudo. Beleza. Não há dúvida. Tem que falar um pouco mais perto. Não há dúvida que nós estamos abrindo mão de metragem construída se nós aproveitarmos o recuo, né, que é muito maior do que o exigido. Né? Isso é um bônus para o cliente, né, e um bônus para a cidade. Imagina vender essa ideia para quem vai comprar, tá? Porque a casa proporciona isso, não é? O recuo. O recuo, não é? Ela tem essa possibilidade. Então, poxa, se pode preservar, vai fazer todo um diferencial dele, não é? Sem contar que nós vamos ganhar vários adeptos, não é? Aquelas pessoas que valorizam ainda mais o patrimônio, por que não, não é? Então, valorizar isso aí seria todo o diferencial. Agora, o Maurício vai ter que gastar um pouco, não é adquirir uns cabelos brancos, não é para pensar como é que vai ser a construção, não é do prédio mantendo aquela fachada toda, né? Então, imagina todos os dias construir um prédio de 8 andares, pensando na condição de não me estraga a fachada. Por favor, olha como é que vai ser. Então, o canteiro de obras vai ter que ser assim, ó, nos mínimos detalhes, assim, ó, tem que ser de chinelinho todos os dias para não arranhar o piso. Beleza. Que mais que nós não conversamos sobre ele? Pois é, acho que a gente conversou bastante. Deixa eu ver uma pergunta bem general, para sintetizar muito do que a gente conversou. Na região que tu sabe, na Zona Norte, na Andrade Neves, com a fachada que tu já viu, não necessariamente vai ser exatamente aquela. Nas condições que nós conversamos de tamanho das salas, de vaga de garagem. Chuta aí um número em percentual de quantos por cento vai ser vendido. Vamos ver se tu acerta. Aí lá vendido em março, no lançamento? No lançamento. E em março a gente conversa.
Bom, eu já dei a data, né? A gente pode conversar em maio sobre isso, né? Mas eu arrisco dizer que não menos do que 90%. Não menos do que isso. Tá? É um desafio para todos nós. Mas por conhecer o que o mercado hoje está buscando, e eu não quero gerar uma expectativa muito grande de dizer o 100%, mas eu arrisco dizer que 90% do empreendimento no lançamento será vendido. E a que tu atribui isso? O fato do nome de vocês hoje no mercado, o conceito que vocês têm e a questão da localização, valor. E uma coisa que eu me lembro todos os dias, Marcos, é quando a gente chega na tua sala com um cliente junto, eu nunca saí dali sem uma negociação fechada. Tá? Então, cada vez que eu vou lá na construtora, não é? E a gente se reúne lá na tua sala, eu me lembro que não teve negócio que a gente não fez. Então, quer dizer, quando a gente vai com o cliente ali, a gente sabe que vai sair negócio, que vai se concretizar aquela condição. Sempre respeitando a questão de valores, sem prejudicar em nenhum momento a construtora em lesá-la financeiramente. Sempre buscando um negócio que acomoda a todos. Então, entendo que eu vou continuar sustentando os 90% para depois não gerar uma expectativa maior, mas tem negócio para se fazer. Tu estás falando hoje aí de, se for 10 unidades por pavimento, estamos falando em 80 salas. Existe mercado para isso. Se um pouco mais ou um pouco menos nessa quantidade, existe mercado para isso. Existem profissionais na cidade que ainda buscam salas comerciais bem localizadas com uma infraestrutura que possa atender. Muito bem. Então, nós queremos agradecer a tua presença. Acho que começamos muito bem. Tá? E fiquei muito contente. E vamos ver na próxima vez que nos falarmos. Com certeza não vai ser depois do lançamento, vai ser bem antes. E aí nós vamos te informando aos poucos do empreendimento para que tu possa passar para os teus clientes. Perfeito. Eu só tenho a agradecer a vocês pela lembrança do meu nome. Não é? É gratificante estar aqui hoje, ser o primeiro corretor a participar desse novo projeto da construtora, ser lembrado por vocês num mercado que é extremamente competitivo como esse da corretagem de imóveis. Existem muitos bons profissionais na cidade que tenho certeza que vão passar por essa mesa. Muito provavelmente nem todos vão conseguir chegar até aqui, vão ficar de fora, mas existem profissionais gabaritados no mercado pelotense para fazer a comercialização do novo empreendimento da construtora Zabaleta, contemplando se for em março, 41 anos da construtora. Perfeito. Beleza. Certo? Maravilha. Podem contar comigo sempre. Muito obrigada, Eduardo. Conosco também. Obrigado.